Fala pessoal, beleza? A maior revisão para o Enem. Vamos falar de geografia econômica com pitacos de um historiador muito importante que é Boris Fausto. O excerto foi retirado dessa grande obra chamada História do Brasil. Bora para a questão que vai tratar de geografia econômica contemporânea. Em 1995, emendas constitucionais de ordem econômica puseram fim ao monopólio das empresas estatais e abriram vários setores da economia e da infraestrutura, do capital privado, sob o regime de concessão ou privatização. A aprovação dessas emendas expressava o fato de que se havia formado um relativo consenso da opinião pública sobre a necessidade de atualizar o Estado e a economia do país à luz do que vinha acontecendo no mundo desenvolvido. Aprovadas as emendas constitucionais, tiveram início as privatizações de empresas estatais e concessões de serviços ao setor privado. Para pensar numa questão top, pessoal. Vai falar aí de uma prática econômica que fundamentou as medidas do governo brasileiro, apresentada no excerto, denomina-se a doutrina. Primeiro ponto, 1995, nós estamos falando de Fernando Henrique Cardoso, estamos falando do Plano Real, a recuperação econômica que o Brasil passou assim de uma hora para outra a partir desse plano, que deu certo. E ele entra numa nova ótica do mundo. Uma ótica que o Estado ele precisa ser leve. O mundo estava mudando, você tinha o fim da bipolarização, o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim. É um novo mundo nascendo. E o Brasil seguiu essa mesma vibe. E essa vibe foi recomendada no Consenso de Washington, no qual os países deveriam seguir essa doutrina. Uma doutrina que se deu início lá no final da década de 70 e ganhou força na década de 80, principalmente com o enfraquecimento da União Soviética. Existiam três caras que lideravam essa doutrina. Você tinha a Margaret Thatcher, a primeira dama, a dama de ferro da Inglaterra, Helmut Kohl, da Alemanha, e o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Esses três determinaram que países com as características do Brasil seguissem essa toada. Bora para responder? Que doutrina é essa? É a doutrina mercantilista? Meu Deus, estou falando aqui do período das grandes navegações, do mercantilismo, à procura do ouro, do metalismo. Não é isso, pelo amor de Deus. Liberal? Será, Jean? Eu acho que é isso, né? Você está falando de um Estado leve, que um Estado não interfere na economia, e sim é o Estado que vai vigiar. Não. Liberal, estou falando aí de Adam Smith. Estou falando lá dos tempos da carochinha. Não é. Doutrina neocolonial. Estou falando de 1995, gente. Já pode cortar. Keynesiana. O Estado ele vai ser o promotor de infraestrutura. O Estado vai ser o criador de empresas públicas, as chamadas estatais, para gerar emprego e movimentar a economia, o que ocorreu nos Estados Unidos pós-crise de 29, no qual, presta atenção nesse ponto para não confundir, no qual os Estados Unidos precisava sair desse fundo do poço, o Estado falou, vamos parar com esse negócio de Estado leve, de Estado que não interfere na economia. Como se fosse uma virada de chave, de novo. E a resposta certa é a alternativa A política neoliberal no qual o Brasil entra.
E aí vem a guerra fiscal, né, com toda a liberdade aí das empresas mudar de um lado do outro. Os estados começam a oferecer subsídios para as empresas se instalarem neles. E aí o Brasil dá toda uma desarticulação, depois isso é revisto. Mas está dentro dessa política de privatização, no qual foi privatizada a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale, que na época era Vale do Rio Doce, 49% da Petrobras, tá tudo dentro disso. Foi vendido também aqui no estado de São Paulo o Banespa, foi vendido a Telesp, a Telebrás. Tudo bem? Tranquilo? Foi bem suave essa questão? Então já deixa o like aí, comenta, foi legal, não foi? Tô preciso estudar mais, porque aqui na reta final é Gabarita Gel. Tamo junto, pessoal. Abraço!